Olá, estamos aqui no nosso primeiro bate-papo introdutório sobre o mercado financeiro, sobre bolsa de valores, e eu vou aqui passar para você alguns conceitos, vou ensinar um pouco de como funciona o mercado financeiro e daquilo que você pode aprender e o que o mercado financeiro tem para te oferecer. Muito prazer, eu sou o Marcos Duarte, analista de investimentos. Estou aqui para te ajudar nesse processo de independência financeira, onde você vai sair do zero absoluto para um investidor de muito sucesso. Pessoal, na Bolsa de Valores, antigamente conhecida como BMF Bovespa ou somente como Bovespa e atualmente conhecida como B3, que é Bolsa Brasil Balcão, são negociados diversos produtos, né? São negociados ações, são negociados direitos sobre essas ações, que a gente chama de derivativos ou opções, né? São negociados também moedas, commodities, né? Que são os produtos financeiros e muitos outros, tá? Basicamente, o investidor em bolsa de valores, o investidor de maneira geral, né, nem mercado financeiro, ele precisa ter de forma muito clara e de forma muito concisa também e objetiva o seu principal fundamento, tá? Que é comprar barato e vender caro. Não necessariamente nessa ordem. Nós podemos num futuro, eu vou explicar isso a você, vender bem caro e recomprar esse ativo mais barato. Mas vamos lá. Vamos para o primeiro item, para a parte inicial daquilo que a gente consegue entender, e daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela para você dar uma olhadinha no site da própria B3 e entender o que pode ser absorvido dali, como você acompanha as cotações, como você pode entender esse cenário. Pessoal, duas formas de pensar que tem que estar presente dentro da sua condição de investidor. Nós temos um investidor que usa o mercado financeiro para a construção de patrimônio. Então esse investidor ele vai cada vez mais alocando recursos em ativos financeiros, tá? E aí com o objetivo de construir patrimônio e esse patrimônio ser consumido numa determinada data. Vou dar um exemplo a você. Imagina que você está num processo de construção de uma nova casa ou de aquisição de um apartamento, ou de repente você está com um plano de fazer o seu projeto de aposentadoria em X anos e vai usar o mercado financeiro como ferramenta para que isso aconteça de forma salutar na sua vida. O que eu vou orientar você? Essa cabeça é a cabeça de investidor, a cabeça de operador, a cabeça de especulador do mercado, simplesmente não está buscando esse processo como um processo inicial, está buscando a oscilação dos preços, ou seja, essa pessoa, esse investidor, né, esse perfil de investidor, melhor dizendo, está com o objetivo de comprar um determinado ativo por algum tempo e vender esse ativo pouco tempo depois, ou seja, algum tempo depois, de forma mais cara, mas ele não está procurando e objetivando a formação de patrimônio diretamente, de acumulação de patrimônio, tá? Que forma das duas você pode usar para ter uma independência financeira? As duas. Por quê? É importante que você tenha um plano de gestão por trás disso, um plano, um objetivo, né? E que objetivo seria esse? Como eu já mencionei, você pode comprar uma casa e essa casa vai custar quanto? 300, 400, 500 mil reais. Legal. Esse é um primeiro ponto. Eu tenho um plano, eu tenho um objetivo. E agora eu vou traçar um plano para isso, de metas, né? No caso um período. Ou seja, eu vou entrar no processo agora de conseguir, num exemplo fictício, 300 mil reais em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, saindo do zero absoluto. E aí como é que vai ser isso? Não, eu não vou sair do zero absoluto, eu vou sair de um capital que eu já tenho investido, seja na poupança, seja de um fundo de garantia que eu recebi, ou de alguma outra renda, de algum outro recurso, uma herança talvez, que eu possa aportar isso na Bolsa de Valores para que haja sucesso no meu plano. Então, os 3 primeiros pontos que você precisa entender antes de saber qualquer coisa sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de Bolsa de Valores. Tenha um plano, tá? E esse plano ele precisa ser composto de o seu objetivo. Esse plano tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo de consumo, um grande sonho de compra e consumo para ser atingido. 2, precisa entender a duração desse plano. Esse plano precisa ter começo, meio e fim. Ele precisa ser revisado de tempos em tempos. E num terceiro plano, num terceiro item, na verdade, deste plano, você vai precisar entender matematicamente ali com quanto começar. Eu não tenho nada para começar, eu tenho alguns reais, e aí você vai aprender como entender e escolher os seus melhores investimentos.
Beleza? Pessoal, dito isso, eu vou esclarecer algumas dúvidas durante essa nossa primeira aula e vou mostrando para você como que você faz para investir e as formas ali, o passo a passo. Então, primeiro ponto, com quanto começar na bolsa de valores, com quanto começar no mercado financeiro? A minha sugestão é que você comece com o dinheiro que você tem. Marcos, eu tenho 50 reais, 10 reais, 100 reais, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Beleza, é com esse capital que você vai começar. Você vai ter que entender esse capital de forma gradual, total ou não, para alocação, né, desse capital nos determinados ativos que você mesmo vai entender e escolher baseado às suas preferências e, claro, com a minha ajuda, que eu vou te levar para um processo de decisão inteligente sobre investimento, tá, para você conseguir atingir esse seu objetivo. Legal até aí? Tá, pessoal. Passo número 2, ou item número 2 desse nosso plano. A Bolsa de Valores ela é acessível a qualquer pessoa, tá? Seja ela física ou jurídica. Basta que você, primeiro, procure uma corretora de valores, né? E em cima dessa corretora de valores você abra lá o seu cadastro. Abrindo o seu cadastro você já tem acesso a esse shopping financeiro, vamos dizer assim, a esses produtos financeiros que a Bolsa de Valores e os demais itens do mercado financeiro podem te oferecer. Para abrir conta em corretora de valores é de forma totalmente gratuita. A grande maioria das corretoras, né, acho que todas as corretoras hoje em dia já são gratuitas. Quando eu comecei na bolsa em 2003, não. Você tinha que pagar para abrir conta. Hoje é praticamente, eu não conheço uma corretora que cobre. Mas, ou seja, abra conta na corretora de valores aí de sua preferência. Eu tenho a corretora da qual hoje, em 2020, né, estou vinculado, que é a Modal Mais. Vou, claro, recomendar que você abra conta lá, até para ficar mais fácil aqui a nossa interação, né? E também porque você vai poder ter acesso aos mesmos formulários, aos mesmos produtos, aos mesmos investimentos e, claro, acesso a mim durante todos os dias aí de pregão, tá? Vamos lá, uma vez aberta a sua conta, o que acontece? É como se você tivesse uma conta em banco, né? Essa sua conta ela vai ser totalmente sua, não aceita depósito de terceiros, não aceita saque de terceiros, você vai conseguir fazer a movimentação dela somente se você for o titular ou um procurador e tudo mais, tá? Para a manutenção dessa conta, geralmente as corretoras não cobram nada. Para o encerramento dessa conta, geralmente também as corretoras não cobram nada. E aí você pode estar perguntando, Marcos, como é que as corretoras ganham dinheiro? As corretoras ganham dinheiro justamente com a movimentação dessa conta, tá? Mas não a movimentação de forma simples. Se você coloca e tira dinheiro ali, a corretora não ganha nada com isso. A corretora ganha quando você realmente investe no mercado. Ela cobra uma pequena tarifa ali de corretagem, né, sobre alguns ativos que você pode estar achando que são tarifas absurdas. Não. Hoje, por exemplo, no mercado futuro, algumas corretoras cobram 5 centavos, 4 centavos, 11 centavos por ordem de negociação para você comprar ações ali da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Itaú, né, as mais variadas ações. A maioria das corretoras cobram R$ 2,50, R$ 3, R$ 5. Algumas cobram ainda 10, 20 ou 30 reais, ou até uma tabelinha variável, mas a grande maioria das corretoras tem esse valorzinho bem tranquilo, bem fácil, bem administrável aí para você que está fazendo esse primeiro investimento, beleza? Outra coisa que também você pode estar se perguntando, Marcos, mas eu preciso investir todos os meses? Não, não precisa. A grande diferença de um investimento para uma dívida é que a dívida ela vai te cobrar ali todos os meses, tá? Já o investimento não. O investimento você vai fazer quando você puder. Claro que o ideal é que você tenha disciplina e tenha as suas ferramentas de controle para isso, né? Mas você vai simplesmente fazer o investimento ali quando você puder. Legal? Falar um pouquinho da parte regulatória ou da parte de leis que envolve a Bolsa de Valores. Pessoal, a Bolsa de Valores é uma instituição totalmente pública, totalmente transparente, tá? Pública no sentido do acesso, né? É uma instituição onde você tem acesso publicamente, eu quis dizer, né? E o que acontece? Ela é regulada não só pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, a instituição máxima do nosso mercado, como ela também se autorregula. Tá? Parece algo meio ilógico, mas não, o negócio funciona direitinho. Ela é autorregulável e ela também presta contas ao Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo. Tá? Então, ou seja, não precisa ter medo de investir. Eu sempre oriento aos meus alunos e às pessoas que me seguem, né, para que você que tem medo, que fala assim, Marcos, mas eu vou colocar meu dinheiro na bolsa, eu vou perder todo o meu dinheiro. Não, faça um teste. Pega 50 reais, 100 reais, 200 reais, 500 reais, um valor que você realmente considera como um valor alocado ao risco,
Né? E invista primeiro esse valor, entenda o mecanismo, entenda a dinâmica do mercado, porque aí você com um pouco mais de segurança, depois desse primeiro investimento, por exemplo, faz o investimento um pouco maior. Mas eu vou já adiantar a você, não há problema algum, se você investir R$1 ou 1 milhão, é o mesmo tratamento, tá? É a mesma condição que você vai ter perante as corretoras, perante a própria B3, né? Perante os analistas, isso aí é indiferente. Legal? Pessoal, uma vez que você já entendeu, né, um pouco da estrutura do mercado, e eu vou tentar ilustrar isso aqui depois nas próximas aulas com alguns slides, deixando algum tipo de material para você poder acompanhar, quero te dizer o seguinte. Dentro da Bolsa de Valores, né, você tem as ações listadas, que a gente chama, né, as empresas listadas na Bolsa de Valores. E aí vem a primeira pergunta, Marcos, o que faz uma empresa abrir o capital? Então vamos lá, eu vou dizer a você o seguinte. Imagina que você, seu João, né, seu João é dono de uma empresa de sorvetes. E esse seu João, ele é dono de 100% dessa empresa de sorvetes. E o seu João agora decide ampliar essa empresa de sorvetes, porque ele tem um plano de negócios que faz essa mensuração ser viável, só que o seu João não tem recursos para poder abrir uma nova filial, para fazer esse plano acontecer. Então o seu João tem que fazer o quê? Tem que recorrer ao mercado financeiro para que investidores sejam atraídos por esse negócio, entendendo a ideia desse negócio, fiquem sócios do seu João. Olha que legal. Ah, Marcos, mas o seu João não poderia ir a um banco e pedir um empréstimo? Poderia. Ele poderia ir a um banco e pedir um empréstimo. Qual que é a diferença? Ele vai estar contraindo uma dívida em nome da empresa e isso é muito mais caro. Tá? Então o que o seu João faz? O seu João mostra esse plano e esse projeto na B3, na Bolsa de Valores, depois de uma série de trâmites. Esse mercado, esse projeto, né, essa empresa do seu João, que é a empresa de sorvetes, vou chamar aqui de Sorvetes SA, essa empresa ela com o seu capital aberto na Bolsa de Valores. Então agora, só para você ter uma ideia, seu João não é mais dono de 100% da empresa de sorvetes, seu João é dono de 90% da empresa de sorvetes e os outros 10% estão no mercado, estão sendo negociadas diariamente ali na Bolsa de Valores entre as pessoas e arrecadando, né, o recurso que o seu João precisa. A gente chama esse primeiro trâmite de mercado primário, que é o primeiro processo de abertura de capital da empresa. Ao seu João, quando coloca as suas empresas ou parte das empresas ali na Bolsa, lembrando que a ideia é que se coloque 25%, até acho que por força de lei, né, 25% ou mais, né, as pessoas compram parte dessa empresa, né, e agora são sócios do seu João, tendo direito a voto nas assembleias da empresa, tendo direito à participação nos lucros também que essa empresa distribui também na forma de dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Legal? Uma vez que você entendeu esse conceito, o primeiro conceito que é o conceito da abertura de capital, eu vou agora passar para você entender um pouquinho de como é que funciona toda essa dinâmica. Dá uma olhada aqui na tela e eu vou fazer a apresentação e vou fazer um novo vídeo, né? Para a aula também não ficar muito extensa, eu vou dividir isso aqui em algumas partes. Dá uma olhadinha na tela aí. Pessoal, eu estou no site da B3 e aí você está entendendo aqui no site da B3 que existem algumas cotações, existem algumas notícias, existe algum tipo de conteúdo aqui para você poder entender, tá? Então, tem a ideia do Ibovespa, que eu já vou explicar para você o que é. Tem uma numeração aqui em pontos que o Ibovespa está se referindo, né? Deixa eu dar uma centralizada aqui para você, ó. Tá? Vou fazer em amarelo, eu acho que fica bem nítido. Tá? Então eu tenho o Ibovespa aqui, eu tenho uma correlação em pontos do Ibovespa, eu tenho a taxa DI, que é uma outra taxa, depois eu explico para você o que é, e essa taxa é do dia 2/4, com o índice DI dessa taxa, que está ali para o dia seguinte, né, para o dia 3/4, olha só, né, em 31 mil pontos, mais ou menos. Tá? Tem alguns comunicados que o site da B3 está passando para a gente aqui, tem algumas, agora eu vou fazer de azul aqui, ó, tem algumas informações importantes, mas o que eu quero te mostrar de fato são dois itens aqui desse site, que é esse cara aqui, ó, Market Data e Índices, a princípio, e essa ideia aqui de empresas listadas. Tá? Como é que você faz para ver quais são as empresas listadas na Bolsa de Valores? Você faz o que? Abrir o site da B3, você vem aqui em empresas listadas e clica em empresas listadas. Vai abrir para você uma série
de empresas, claro que está super dividido aqui entre o nome da empresa, o setor de atuação, o segmento, o ano de listagem. Que ano de listagem é esse? É o ano que a empresa abriu o seu capital. Eu vou entrar aqui, por exemplo, na letra V, para a gente consultar a Vale do Rio Doce. Tá? Então as empresas que começam com a letra V são algumas, a Vale do Rio Doce é a primeira. Depois eu vou explicando para vocês outras condições, tá? O que seria esse novo mercado, como ler essas cotações e coisas do tipo. Então olha só, aparecem num primeiro plano aqui os dados da companhia. Tá? Então tem o site, tem aqui os códigos de negociação, então fique atento bem a esse Vale 3 aqui, que são os códigos que você vai utilizar. Tá? O setor que a empresa atua, tem um plantão de notícias exclusivos aqui da empresa, tem o compliance, que é a área regulatória da empresa também, e tem dados financeiros aqui e econômicos da empresa através do balanço patrimonial. Marcos, por que as empresas divulgam balanço patrimonial na Bolsa de Valores? Ué, você agora, ao comprar ações, não vira sócio da empresa, então você tem que ter acesso aos números da empresa. Quanto a empresa vendeu, o quanto ela tem de caixa, o quanto que é o tamanho da dívida dela e outras informações. Tá? Qual que é o resultado líquido, o resultado operacional, o tamanho da empresa, né, o ativo, etc. Você é sócio da empresa. Tá? Entenda dessa forma. Beleza? Uma vez feito isso, você pode depois navegar e ficar à vontade aqui para você saber, inclusive, quem são os sócios majoritários da empresa. Tem aqui uma série deles, com os seus respectivos capitais aqui, né? Que você precisa depois poder entender e sempre vai dar esse totalzinho aqui de 100%, tá? É bem assim que funciona. E aí, ó, olha o que chama de bastante interesse aqui, ó. Quantas ações da Vale do Rio Doce tem no mercado? Aqui no site da B3 você consegue essa informação. Né? Olha só, entre pessoas físicas tem esse valor, pessoas jurídicas esse valor, né? A quantidade de ações ordinárias e o total de ações aqui também de forma muito clara para você acompanhar, beleza? Então sempre performando aqui entre ações ordinárias e preferenciais, tem todas essas informações para você acompanhar. Legal, pessoal, esse é o primeiro passo que você consegue de informação das empresas. Com isso, você já tem o seu primeiro filtro para saber se aquela empresa é interessante ou não. Você pode analisar esses números, que não é o nosso objetivo agora, beleza? Agora o que eu quero mostrar para você? Estou de novo aqui no site da B3, tá? Só subir a tela um pouquinho. Eu quero vir aqui ó, em Market Data, tá? E Market Data novamente. O que está aqui aberto para que eu possa visualizar? Alguns itens, né? Eu quero vir aqui ó, em cotações e agora em cotações novamente. Cotações, cotações. O que aconteceu aqui agora, pessoal? Foi carregado para mim um gráfico na tela, tá? Um gráfico onde você pode acompanhar aqui algum tipo de informação. E esse vai ser o objetivo do nosso estudo um pouquinho mais para frente. Como entender esse gráfico, como poder trabalhar com isso. Se você chegou até esse passo, muito legal. Eu vou encerrando essa primeira parte do vídeo por aqui. E aí você faz esses estudos, dá uma consultada ali em outras empresas que você queira, dá uma olhadinha nas empresas listadas na bolsa e a gente já continua. Te vejo daqui a pouco. Um abraço e bons estudos.